Queria convidar o pastor Israel. Pastor Israel, não sei quantos o conhecem, mas pastor Israel é mais do que pastor, é um amigo chegado de muito tempo, usado por Deus de uma forma muito especial, presente em alguns momentos muito significativos da minha vida, sendo um instrumento de Deus para encorajar nas batalhas. Bênção, bênção demais. No nascimento da minha filha, que chegou na minha casa com 6 meses, ele estava junto, ele estava lá na sala de parto. Minha sala de parto foi o fórum, ele era uma das testemunhas que estavam lá na sala de parto, testemunhando esse momento maravilhoso que Deus proporcionou para nós. Então, é sempre um grande privilégio poder tê-lo aqui conosco, e conhecendo e sabendo que Deus tem algo muito especial para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus, uma alegria muito grande, e eu tenho certeza que Deus estará falando contigo também, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu queria que você colocasse a mão aí no seu coração, em nome de Jesus, e simbolicamente você pedisse para Deus assim: Deus, o Senhor conhece o meu coração melhor do que ninguém, melhor do que eu mesmo conheço. Fala assim, então quebra qualquer tipo de resistência que possa existir, em nome de Jesus, que eu esteja sensível para a voz do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, e que o Senhor encontre no meu coração um sim para a Tua palavra, um sim para aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração, em nome de Jesus. Pai, eu quero Te engrandecer, ó Deus querido, nesta hora, ó Deus, e Te agradecer, Pai, pelo privilégio de poder receber o pastor Israel, ó Deus querido, aqui conosco. Pai, um amigo, ó Deus, um irmão, ó Deus, companheiro de luta e de ministério. E nós queremos, Pai querido, consagrar a sua vida mais uma vez, sua família, ó Deus, mais uma vez, pedindo que o Senhor esteja, Pai, alcançando todos eles com Teu poder e graça, trazendo um renovo, ó Deus, para toda a sua casa. E que esse tempo, Pai querido, que estamos aqui como homens, nós também queremos render as nossas vidas, nesse ato simbólico de colocar as mãos, ó Deus, no coração. Nós, ó Deus, clamamos, quebra mesmo qualquer tipo de resistência, que o Senhor encontre prontidão, ó Deus, que o Senhor encontre disposição, que o Senhor encontre um sim, ó Deus, em nosso coração, um sim de rendição diante da Tua presença, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção. Alegria tê-lo. Amém, amados? Graça e paz do Senhor Jesus. Você está feliz? Está mesmo? Amém? Nós estamos felizes. Não é por causa da reunião de homens, não. É porque Jesus está nesse lugar. Não é porque tem um pastor aqui, uma cara feia pra caramba, que já cria uma resistência. Graças a Deus o pastor orou que caia toda a resistência. Então, se você olhou para mim e não gostou de mim, querido, já está perdoado, liberado e orado. Amém? O pastor já orou. Eu sou acostumado com isso. Quando as pessoas olham para mim, já dizem assim, não gostei desse pastor. Não gostei da cara dele. E é normal isso, queridos. É muito normal. E quando eu vim para cá, eu estava resistente, falando, meu Deus, o que eu vou falar para aquele povo lá em Maringá que já sabe tudo? E ainda homens sabem tudo. Sabe ou não sabe? Fala a verdade. Homem sabe tudo. Ele acha que sabe, pelo menos, mas ele acha que sabe, mas o homem sabe tudo. Não tem, queridos. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? E eu comecei a pregar, o pastor me deu o texto, eu fui para Hebreus, eu fui para tudo quanto é lugar, e comecei a fazer link com outros livros, e comecei a orar, e comecei a pedir misericórdia, e comecei a falar para Deus, Deus, o que eu faço agora? O que eu vou falar para esses homens? E Deus tem um toque de humor assim maravilhoso. Sabendo que vocês não iam gostar de mim, Ele falou assim, fala de você. Fala do que eu fiz na tua vida, seu chato.
Fala de que você achava que você sabia tudo. Fale de você que criticava o pastor, criticava o líder do Ministério do Louvor, não gostava do Ministério do Louvor, não gostava do líder, não gostava daquilo. Fala de você. Depois fala daquilo que Deus fez. Você é sabidão também. Você também foi um sabidão. Você acha que você sabia tudo. Tanto é que eu te chamei desde muito cedo e você nunca me deu ouvido. Por achar que você sabia e fazia o que queria da sua vida. Eu falei assim, é isso? Eu vou começar dizendo que eles não vão gostar da minha cara. E quando eles ouvirem o meu testemunho, eles vão dizer, não gosto menos ainda agora desse cara. Mas, queridos, se você tem esse pensamento, querido, de saber tudo, de questionar tudo, de achar tudo, aqui tem um cara que também fazia tudo isso. E eu fico olhando para esse menino aí, se é menino, né? Pelo menos tem cara de menino, né? Quantos anos tem? 19, não é menino, é um jovem. Mas quando eu vejo para ele, querido, eu fico lembrando da minha infância e da sua idade. O quanto eu poderia ter feito para o Senhor e não fiz. Porque eu teimei e com 19 anos o Senhor já havia um chamado na minha vida e eu não quis. Porque eu sou homem, eu decido, eu faço aquilo que eu quero. E assim foi a minha vida toda. E eu trabalhei por 27 anos, queridos. Por 27 anos... Por isso que você não gostou da minha cara e agora você não vai gostar menos ainda. Eu fui policial militar por 27 anos. Por 27 anos eu trabalhei nas ruas, eu vi tudo quanto é tipo de coisa, eu vi tudo quanto é tipo de situação. E quando eu completei 27 anos eu me aposentei. E sabe o que eu dizia? Eu dizia assim, quando eu me aposentar, a primeira coisa que eu quero fazer, primeiro que eu sou de Morretes. Eu moro lá em Morretes. Meu pai era o pastor, era o que mais recebia as críticas da igreja. Na igreja, de mim, era o meu pai. Coitado. Recebia na igreja e recebia em casa. E por 27 anos foi assim a minha vida. Teimoso. E quando eu me aposentei, eu falei assim, não, agora quando eu não gosto de pescar. Quem gosta de pescaria aqui? Tem bastante gente que gosta, eu não gosto. Eu dizia assim, mas só porque eu nunca gostei de pescaria, quando eu me aposentar eu vou aprender a pescar. Eu vou comprar uma casa, eu já tenho casa lá, tenho terrenos lá, eu falei assim, eu vou aproveitar a minha vida. Vou aproveitar aquilo que eu posso fazer de aposentado. Sabe com quantos anos eu aposentei? Diga você que tem 19, quantos anos mais ou menos eu me aposentei? Chute, qualquer valor, não tem problema, não é para acertar. 50, quase. Eu me aposentei com 48 anos. E com 27 anos de serviço prestado. 2 anos contado. Eu falei, eu vou viver uma vida bem legal lá em Morretes. Eu tenho minha casa, eu tenho terreno, rio eu tenho à vontade e conheço todos os rios, porque 15 anos eu fui policial florestal. Eu falei assim, eu vou para tudo quanto é lugar. Nossa, eu vou subir o morro, vou para o Pico do Marumbi, vou para a Ilha do Mel, trabalhei 8 anos direto na Ilha do Mel, vou fazer tudo o que eu quero. Mas quando eu me aposentei, queridos, aquela qual eu mais criticava, a qual eu mais vivia distante dela, fez uma oração, que foi a minha esposa. E, por incrível que pareça, queridos, quando a gente tem 19 anos, a gente acha que é dono da verdade. Daí a gente casa. Aí você vai descobrir que quem tem a verdade é a sua esposa. Você nunca sabe nada. Tudo que você fala, ela fala assim, mas você está errado. Eu dizia, não, mas você não está certo. Não, mas eu vou pescar. O Senhor te chamou para ser pescador de homens. Eu falei, que pescador de homens? Meu pai já é pastor, tenho parentes, primos, tudo pastor, agora eu vou ser pastor, deixa eu ser, deixa eu curtir. E, queridos, daí eu peguei gosto pela coisa e minha esposa fez uma oração. E ela subiu no monte. E lá no monte ela fez uma oração e falou assim, Deus, Ele me levou para Jesus. Eu levei a minha esposa para Jesus. Mas ele se afastou do Senhor. Nós tivemos filhos. E nós prometemos juntos no altar. Quando consagramos os nossos filhos, os batizamos, nós dissemos assim que nós íamos ensinar os nossos filhos no caminho. Não ia mostrar o caminho, nós ia andar com eles no caminho. E fazia quase 15 anos, queridos, que eu estava longe do caminho. E a minha esposa subiu no monte para orar, e lá ela levantou as mãos aos céus e disse assim, Senhor,
Eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida, para a vida do meu marido e para a vida dos meus filhos. Mas, nessa tarde, quase noite, eu quero fazer um pedido ao Senhor. Eu não quero mais caminhar sozinho. Eu não quero mais caminhar sem o meu marido. Porque um dia, quando você acha que você sabe tudo, a minha esposa chegou para mim e falou assim, olha, Israel, nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Você tem percebido que eu não tenho ido à igreja. Você tem percebido que juntamente com você, porque você não vai, porque você não gosta do pastor, porque você não gosta do ministério de louvor, porque você não gosta da palavra, porque você não gosta disso, você não tem ido. E você já percebeu que eu também não tenho ido e teus filhos também não têm ido? E ela olhou na minha cara e disse assim, olha bem para mim. A partir de hoje, eu não espero mais você. A partir de hoje, eu não vou deixar mais de servir ao Senhor ou de ir à igreja por causa de você. A partir de hoje, se você não vai ensinar os teus filhos no caminho, eu vou andar com eles no caminho, eu vou. É papel seu. Mas se você não vai, porque você é homem preparado, você é homem chamado, mas se você não vai fazer isso, eu vou fazer. A partir de hoje, nunca mais você me encontra em casa. Quando você chegar, de onde você estiver, nunca mais você vai me encontrar em casa, que se tiver dia de culto, for escola dominical, for culto de domingo à tarde, culto de domingo à noite, terça-feira, quinta-feira, eu estarei lá. E os meus filhos estarão juntamente comigo. Queridos, eu glorifico a Deus, porque eu entendi aquela palavra, mas continuei resistente. Até que um dia, eu falei assim, alguém chegou para mim e falou, não sei se já receberam isso, alguém já recebeu uma palavra, e dizendo assim, vejo em você, não é para você, tá? Estou dizendo assim, estou me usando aí, estou me vendo em você. Eu vejo em você um homem de Deus, eu vejo em você um pastor, eu vejo em você uma pessoa que vai trabalhar para o reino, que vai ganhar almas, que vai servir ao Senhor. Eu disse assim, esse alguém não sou eu. Mas aí, de tanto falar isso, um dia eu falei assim, Senhor, então é para mim? É para mim? Então, a partir de hoje, Senhor, eu quero 3 palavras específicas de pessoas que nunca me viram. Quem nunca tinha me visto aqui? Bastante pessoas. Eu quero de 3 pessoas que nunca me viram, que não me conhecem, que não sabem que eu trabalho, que eu sou de uma igreja, que meu pai é pastor, que meu pai fundou um orfanato, e lá criou 50, cada vez que ia tinha 50, 55, foi fundador de praticamente quase todas as igrejas no litoral. Então é fácil dizer assim, você é filho do pastor Haroldo, você vai ser pastor, você é pastor, você tem cara de pastor, você tem jeito de pastor. Eu falei assim, não quero, essas pessoas sabem quem eu sou, sabem como é a nossa vida. Eu quero 3 pessoas que nunca me viram. E eu quero que as 3 pessoas digam assim para mim, quando me olharem para mim assim, não me chamem e não digam que eu vou ser pastor, me chamem de pastor. Queridos, veio a primeira. Eu estava num culto, veio um pastor ministrar e ele olhou para mim, eu estava no meio da plateia, ele falou assim, pastor, vem aqui. Eu falei, uma. Tempos depois, uma missionária, pastor, faz favor, vem orar por mim. Falei, eu não sou pastor, mas vai ser. Veio a terceira, eu tinha pedido quantas? 3. Veio a terceira, pastor, outra pessoa, outro missionário, vem cá, pastor. Falei, eu não sou pastor, vai ser. Tudo que eu tinha pedido, queridos. Foi 4, passou a terceira, eu não aceitei, foi 4, porque o homem sabe tudo. O homem acha que ele fala 3, mas ele quer mais. Veio 4, veio 5, veio 6 e veio 7, e todos eles me chamaram por pastor. Até que um dia eu falei assim, Senhor, eu desisto. E sabe quando foi que eu desisti? Quando a minha irmã, num culto, chama uma irmã, uma amiga em comum nossa, da família, para ir num culto que não era convertida. E ela tinha sido minha amiga de escola, por isso que eu olhei para você, com 19 anos. E ela olhou, convidou essa minha amiga para ir ao culto.
E essa amiga foi, e naquele culto, aquela amiga aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu glorifiquei ao Senhor. E era um altar como esse aqui. Eu estava logo nos primeiros bancos, ela veio aqui, o pastor chamou todos ali em cima, orou por elas, e quando ela desceu, sabem quem ela foi primeiro? Primeira pessoa que ela descendo de lá, convertida, recém-convertida, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, ela veio direto em mim. E ela me deu um soco, literalmente. Ela me deu um soco no peito. E falou assim: por que você me deixou passar por tudo que eu passei na minha vida e nunca falou desse Jesus para mim? Queridos, nós homens achamos que sabemos tudo, mas não fazemos as coisas mínimas do Evangelho, que é ser uma testemunha na escola, que é ser uma testemunha na igreja, que é ser uma testemunha no trabalho, que é ser uma testemunha no ônibus, que é ser uma testemunha se eu sou motorista de aplicativo, para ser em qualquer lugar que eu estiver andando no parque, eu deixo de fazer as coisas mínimas e eu tenho que escutar. Deus tem que levantar pessoas para vir para mim e dizer aquilo que o Senhor já disse nos nossos corações: levantem mãos santas. Queridos, é a única coisa que Ele pede para nós. Ele não fala nada. E quando eu estava aqui, queridos, olhando esse texto, e eu fui olhei na Bíblia e fui para o celular, e comecei a olhar que Hebreus, o autor de Hebreus, ele escreve, a partir do versículo 1, ele exorta, aqui na minha Bíblia, no celular, ele diz assim, o subtítulo, a partir do versículo 1, diz assim: ele exorta a busca de uma fé madura. Ele está buscando homens que tenham uma fé madura, que sejam maduros naquilo que escolheram, naquilo que fazem, sejam maduros. E ele vai, querido, ele diz assim: pare de querer só as coisas pequenas, as coisas, início de tudo, leitinho morno. Pare de querer isso, é para beber. Isso não é para vocês. Tem uma fé madura, vocês já cresceram, vocês estão crescendo, vocês estão tendo ensinamento, vocês têm princípios. Parem de desejar só as coisas elementares da palavra, de vir ao culto, de ser dizimista, de ir e vir. Isso é legalismo, nós fazemos muito bem, mas o Senhor está nos chamando. Parem, Ele nos exorta a buscar a fé de uma forma madura. Sejam maduros. E depois ele diz assim, a partir do versículo 4, é impossível que os que já uma vez foram iluminados, já aceitaram, provaram o dom celeste, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do século futuro recaiam, e sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a passar tudo de novo. Queridos, ele nos exorta aqui. O perigo, o subtítulo é: o grave perigo de rejeitar a fé, a voz e a palavra de Deus. Aquilo que nós já sabemos, que era o princípio, que era coisa mínima, nós rejeitamos, nós deixamos, nós paramos. Começamos a querer viver só daquilo. Mas o Senhor tem nos chamado, querido, o Senhor tem um chamado para nós homens. Nós temos um chamado. E o chamado, querido, começa na nossa casa. Aqueles que ainda são solteiros, queridos, Deus tem um chamado para você. Hoje como um jovem, como um adolescente, mas o Senhor tem um chamado para você. Hoje na sua escola, no seu trabalho, nos lugares onde você está, mas daqui a pouco será na sua casa um chamado. Também para estar levantando mãos santas na sua casa. E eu comecei a olhar para mim, queridos. Voltando um pouco lá no testemunho, quando o Senhor falou, fala de você, eu comecei a ver que nada disso aconteceu, que tudo isso aconteceu exatamente comigo, queridos. Jovem, achando que sabia tudo, participava de todos os ministérios, pregava, mas era um bebê na fé. Fazia as coisas elementares. E o Senhor, desde pequeno, começou a me mostrar coisas, queridos.
Eu vi coisas acontecerem. E o Senhor me chamando e eu rejeitando. E o chamado desse subtítulo é o grave perigo de rejeitar a fé. Queridos, o Senhor pode estar te chamando. Talvez você esteja ouvindo esse chamado para estar aqui nessa tarde, numa reunião de homens. E eu estava falando para o pastor, falei, pastor, como é difícil reunir os homens. Como é difícil os homens se reunirem. Se fizesse um trabalho de mulheres, isso aqui estava todo enfeitado, teria vindo 20, 30 mulheres aqui, isso aqui estaria lindo de se ver, tinha lugar para tirar foto, ia ter lembrancinha, ia ter tudo, queridos. Ia ter tudo. O homem, querido, só pensa numa coisa, o pastor veio aqui falando que o homem pensa, churrasco. Queridos, infelizmente, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Homem não quer sair do seu sofá. Homem não quer vir 2 horas, 3 horas, como as mulheres fazem. Talvez 2, 3 dias, a mulher tivesse uma semana aqui, se preparando. Nós não queremos. Mas é nós que sabemos tudo, queridos. Nós podemos achar que sabemos tudo, mas elas oram por nós. Elas estão orando por nós. Se elas fazem alguma coisa, elas fazem pensando em alguém. Elas fazem pensando numa amiga, ela faz pensando na cabeleireira, ela faz pensando na amiga do voleibol. Nós jogamos futebol, estamos com um monte de homens, mas quando tem um culto de homens, nós não chamamos os nossos amigos da escola, nós não chamamos nossos amigos do futebol, nós não chamamos nossos amigos do trabalho para estar aqui. Nós só fazemos aquilo, porque nós sabemos tudo. Nós somos cara. Nós vimos só nós. Não, o pastor tem que me ver lá. O pastor já me viu? Tá bom. Beleza, pastor. E daí? Alguém vai chegar um dia, vai te dar um soco na cara e vai dizer assim, por que você não falou de Jesus para mim antes? Você sabia disso? Você conhecia Jesus e não fez nada. Queridos, não espere isso acontecer, porque foi o soco mais dolorido e me dói até hoje. Me dói até hoje. Aquele soco daquela menina, dizia assim, por que você deixou passar? Ela estava no 3º casamento, queridos. Filhos em todos os casamentos. E ela falou, por que você deixou passar por tudo isso? Se eu conheço, se eu soubesse um pouquinho só disso que você sabia desde o princípio, eu não teria passado por nada disso. Queridos, nós precisamos parar de abandonar a nossa fé. Porque é um perigo rejeitar a fé. Como o autor dos Hebreus fala no versículo 4, 5 e 6. Não façam o Filho de Deus passar por tudo isso novamente. E lá no versículo 9, que é até o 12, que o pastor já leu, que é a chave desse encontro. Queridos, lá diz assim, vivam como herdeiros de Deus. Vivam como herdeiros de Deus. Alguém aqui já recebeu alguma herança alguma vez? Não tem ninguém já? Olha lá, ó. Chicão já, o pastor Chico, ali. É bom receber herança? Não, fala a verdade. É bom? Às vezes fica conta também, né? Fica algumas contas, algumas coisas. Mas, normalmente, queridos, quem recebeu uma herança é herdeiro, recebeu coisa boa. Queridos, o Senhor está nos chamando aqui, ó. Viva como herdeiro de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. O Pai não deixou nenhuma conta para você pagar. O Pai não deixou nada para você sofrer. Ele só diz assim, vá, anuncie e fale que é bom ter um pai. Eu sou o pai de todos. Queridos, ele está dizendo para você, viva como herdeiro. Fale para todo mundo que é bom ter um pai que deixa uma herança. E ele deixou para todos nós essa herança, querido, de pregadores, de anunciadores do evangelho. E o que nós temos feito com isso, querido, como homens, que somos tão sabidos, que somos tão entendidos, que conhecemos tudo desde o mais novo, desde quando somos pequenininhos.
Nós sabemos tudo. Queridos, o que é que nós temos feito com essa herança que o Pai deixou para nós? E ele diz o quê? Olha, vocês vão pegar em serpentes. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, sararão. Não é isso? E o que nós temos feito com essa herança que ele deixou para nós, queridos? O que nós temos feito? Mal nós oramos por nós mesmos, querido, oramos porque temos necessidades. Porque quando não temos necessidade, nós não oramos. Você quer ver uma coisa, queridos? Os casados aqui, quantos casados nós temos? Um bom número de casados. Há uma estatística, queridos, que de cada 100 casais, quantos casais vocês acham que oram juntos? Não casal que ora, porque eu sei que todos vocês, todos nós, como casais, oramos. Todos nós. Mas a pergunta na pesquisa foi, quantos de vocês, como casais, oram juntos as necessidades do lar? Eu não vou perguntar quem ora aqui, queridos. Mas a estatística diz que não passa de 5. Não passa de 5 casais que oram juntos. Queridos, o Senhor nos deixou essa herança de orar uns pelos outros. Nós oramos pelos outros, mas muitas vezes, querido, não oramos com aquela que está do nosso lado, que dorme conosco, que nos suporta. Não oramos. Queridos, está na hora de nós nos levantarmos como verdadeiros homens. Como verdadeiros homens. É bom orar uns pelos outros, mas comece a orar. Comece a treinar na sua casa. Porque talvez muitos milagres que a sua esposa está pedindo, muitos milagres que estão para acontecer na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, ainda não aconteceu, porque que o Senhor tem levantado para orar um pelo outro, não oramos em casa. Eu tenho um netinho, queridos. Ele tem 6 anos. Fez 6 anos agora. O Enzo. E o meu filho, com a esposa dele, a Thalita, o Mateus e a Thalita, Mateus é meu filho, tomou uma decisão. Que talvez nós, como pais, precisamos tomar. Ele falou assim, em vez de comprar revista, Bíblia em quadrinhos, Bíblia ilustrada para o Enzo, eu vou começar a ler a Bíblia para ele, a Bíblia nossa tradicional, e vou começar a explicar na linguagem dele a Bíblia, eu vou ser o professor da Bíblia para ele. E ele começou, queridos. E ele falou assim, e todos os dias eu vou orar com os meus filhos, depois vou orar com a minha esposa. Queridos, não passa um dia, ele tem 6 anos, mas não passa um dia. Às vezes agora ele tem o trabalho secular dele, e por causa de uma aquisição que ele fez, ele está fazendo também aplicativo. Então ele chega moído, mas quando ele chega em casa, ele olha para o pai e diz assim, pai, o senhor vai ler a Bíblia comigo, né? Ou ele falou assim, filho, eu queria tanto que você estivesse dormindo. Mas não esqueça, o senhor vai ler a Bíblia e vai orar por mim. Queridos, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos começar a despertar nos nossos filhos. Eu acho que não tem ninguém de 12 anos, 13, 14 anos aqui, né? Só mais. Querido, se você tem filhos nessa idade, nós pastores precisamos começar a nos preocupar um pouquinho mais com essa geração, porque os pais não estão preocupados, que deveriam estar preocupados. Nós fizemos um encontro de adolescentes para mais ou menos 120 adolescentes, antes da pandemia. 120 adolescentes. Ministramos, queridos, o coração desses adolescentes. Nós já sabíamos, mas quando chegamos lá, fizemos um desafio.
e fizemos perguntas e chegamos a uma conclusão. Metade daqueles adolescentes tinham problema com com o pai. Todos eles choravam a falta do pai. Muitos deles disseram, a minha mãe é ruim, mas a falta quem fazia era o pai. Queridos, e nós passamos 3 dias com aqueles adolescentes, no último dia foi um mover de Deus, e quando nós achamos que Deus tinha dado tudo para aqueles adolescentes, aqueles adolescentes vinham para o altar em todas as ministrações, todo chamado eles estavam lá e choravam copiosamente. O último movimento seria a Santa Ceia do Senhor. E quando nós preparamos a ceia e estávamos ministrando, o Senhor falou muito claro ao meu coração, pode parar. Ainda não. E nós tínhamos que sair até 2 horas e já era quase 1 hora, ainda teria almoço. E ainda teria a Santa Ceia. O Senhor pode chamar, faz um último apelo. Chama aqui para frente todos os adolescentes que já tiveram sentimentos de morte, sentimento de abandono e que já pensaram em suicídio. Chama para cá. Eu chamei 2 líderes e falei assim, olha, o Senhor está falando muito forte ao meu coração, mas eu não quero levar a culpa do atraso aqui de entregar o evento, de entregar o ambiente mais tarde por aquilo que vai acontecer. Mas o Senhor manda chamar, os 2 falaram assim, chama pastor, tiver que pagar multa, nós pagamos multa, mas não vamos deixar de fazer aquilo que o Senhor quer fazer. E eu fiz o apelo, queridos, de 120 adolescentes. Primeiro eu coloquei os intercessores, as famílias, os casais, obreiros da igreja aqui, tinha mais ou menos uns 15 ou 20. Falei, venham aqui na frente. E eu falei para os adolescentes, falei assim, agora você vai sair daqui. Aqui tem homem e mulher. Mas olhe para um e focalize nele, mentalize nele o seu pai. Tudo aquilo que você queria dizer para o seu pai, vem aqui. Mas só venha se você já teve sentimento de morte, de suicídio. Se já pensou em morrer, se você se cortou ou está se cortando, vem aqui. O seu pai vai abraçar você. Queridos, 110 adolescentes aproximadamente vieram para frente. Queridos, vieram aos prantos. Vieram chorando. Agarraram aqueles pais ali que vocês não têm noção. Não vinha de 1, vinha de 2, 3, pegava um pai e abraçava. Nós temos lá a irmã Águida, ela falou assim, que vontade, pastor, de poder abrir o coração, enfiar eles aqui dentro, aqui, ó, levar para casa, ministrar o coração desses adolescentes. E nós falamos, não, Águida, nós precisamos ministrar o coração deles, livrar eles da morte, ministrar eles, porque essas crianças querem morrer, por falta de pai, por falta de paternidade, por falta de um homem corajoso que sabe tudo, olhar para o filho e dizer, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É só isso que um filho quer escutar de um pai. E nós entramos no coração dele e começamos a falar, queridos. Foi uma meleca aquele altar, queridos. Tinha intercessor com 3, 4, queridos. Tinha homens ali. E nós íamos encerrar aquele evento e íamos para o culto. A igreja estaria esperando aqueles adolescentes, alguns familiares iam estar lá. E teve um adolescente que ele entrou na igreja chorando, e ficou chorando durante todo o tempo, louvor, testemunho que teve, tudo ele chorava, tudo ele estava chorando. Eu falei para minha esposa, falei assim, vai lá naquele menino. É o Samuel que está lá, o nome dele é Samuel. Vá até ele e pergunte o que está acontecendo. Se ele precisa de uma ministração, se ele precisa de uma oração. A minha esposa foi lá, abraçou ele, ele chorou. Quando ele se acalmou, a Vanessa olhou para ele e falou assim, Samuel, o que está acontecendo? O que você precisa? Ele falou, tia, não está acontecendo nada. Eu só quero ir para casa e abraçar o meu pai. Eu só quero ir para casa e abraçar o meu pai. Eu só quero receber um abraço do meu pai.
E ela veio e falou, eu falei, pega ele, pega as coisas dele, vamos levar ele para casa. Na hora, passei a palavra lá, pus ele no carro, deixei ele na porta da casa dele, dei um abraço, oramos com ele, vai lá e abraça teu pai. E ele desceu um furacão, deixou bolsa, deixou tudo aqui, entrou na casa, e nós tínhamos que voltar para o culto e abraçou o pai. Homens, o Senhor escolheu vocês, o Senhor nos escolheu. Você é um escolhido. Hoje eu tenho 5 netos. E eu assumi um compromisso de não ser um avô que vai estragar. Porque a gente tem esse ditado, né? Pai cria avô, estraga, né? Eu dou tudo. Não, eu faço também, queridos. Mas eu amo meus filhos tal qual o pai deles ama. Os meus filhos são amados pelos pais. Os meus filhos são amados pelos avós. Os meus filhos que nós abraçamos, beijamos, eles nos abraçam, nos beijam, e eles pedem para nós orarmos por eles, eles pedem para que nós possamos dormir com eles, eles dormem na nossa casa, nós dormimos na casa deles, nós oramos com eles, eles oram por nós, porque o Senhor tem nos chamado para uma missão. E Ele tem dito, parem de ser meninos, de só querer leitinho, comecem a viver coisas grandes, altas, e o Senhor tem coisas grandes para nós como homens, queridos. O Senhor tem coisas grandes para essa igreja. Pastor, eu não sei qual é a sua luta aqui, mas lá na minha igreja é uma luta para reunir os homens. Aqui tem um número bom de homens, mas lá é uma dificuldade. Talvez as dificuldades sejam as mesmas, mas a promessa é igual. Parem, vivam como herdeiros de Deus. Nós estamos aqui, queridos, na condição de herdeiros, de reis, de sacerdotes, do Senhor. Que nós possamos, queridos, mais do que nunca nós possamos começar a viver isso, a vivenciar isso. Que nós possamos exercer autoridade sobre, a começar na nossa casa. Comece a orar hoje com a sua esposa. Seja macho a ponto, seja homem a ponto, seja maduro a ponto de chamar a esposa e dizer, vem cá, deixa eu orar com você. Deixa eu orar com você. Tudo bem que ela pode levar um susto, queridos, mas não se preocupa com isso não. Ela pode se assustar se você fizer isso. Mas talvez seja o milagre que ela está esperando. Esteja na sua oração, esteja na sua intercessão. Talvez aquilo que vocês estão buscando e não tenha acontecido, queridos, está porque nós, como homens, como sacerdotes que somos, reis estabelecidos pelo Senhor, herdeiros de Deus, não temos dado aquilo que o Senhor deixou para mim e para você, que é o quê? Autoridade. Ele tem dito assim, autoridade do Senhor. Eu deixo com vocês, eu dou a vocês a autoridade de que tudo quanto vocês pedirem no meu nome, eu vou fazer. Você acredita nisso? O pastor fez, quando ele fez a abertura, ele disse assim, que o Senhor está nesse lugar. Amém? Você crê nisso? Eu creio, queridos. E eu creio também da seguinte forma, que onde o Senhor está, e o pastor declarou que ele já está aqui, e eu creio nisso, porque a Bíblia diz que é a nossa regra de fé, e a nossa testemunha diz que onde houverem 2 ou 3 reunidos, no meu nome, ainda que não seja pela tua vontade, mas é no nome dele que nós estamos aqui, tudo quanto pedirem, eu vou conceder a vocês. Queridos, que hoje você possa pedir ao Senhor, Senhor, faz de mim um homem segundo o teu querer. Um homem que quer vivenciar, não quer ser mais menino. Um homem que não quer ser imaturo. Um homem que vai viver os teus milagres. Um homem que vai viver como herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Mas, queridos, para isso, para que ele possa fazer isso, nós precisamos querer fazer. Nós precisamos aceitar. Eu preciso dizer para o Senhor, Senhor, quebra em mim. O pastor orou. Toda resistência.
Porque o homem é resistente. O homem é resistente. É só você ir num sepultamento, queridos. Pode ir num sepultamento de um parente seu. Você vai num parente e as mulheres estão lá, desde que você chega, a mulher está chorando. E muitos homens, não todos, tá? Não é regra, mas eu vejo e observo isso. Mas você vê lá que o cara que está assim, ó, você só sente aqui que ele está entortando a boca, ele quer chorar, mas ele não quer chorar de vergonha. E ele fica segurando, até que aquela coisa não aguenta mais, de ficar só entortando aqui, ele abre a boca e chora. Ele chora. E homem quando chora é feio, queridos. Não é bonito, não é coisa bonita. Mas o Senhor se agrada de um choro verdadeiro. Está na hora de nós chorarmos na presença do Senhor e pedir para Ele: Senhor, faz de mim, Senhor, faz de mim um homem corajoso, que chora aos teus pés e que pede para o Senhor: faz em mim aquilo que tu queres. Essa talvez seja a tarde, querido. Eu sei que você é resistente assim como eu fui. Quantos apelos fez, eu nem me mexia. Eu estava assim. Não falou comigo. Falou sim, falava. Nem que seja uma fisgadinha. Falava. Mas eu não ia. Eu sabia que eu tinha que ir, mas eu não ia. E eu fazia questão de mostrar para ele que eu não ia. Teve vezes até de me chamarem. Eu falei: não, obrigado. Eu sei tudo, mas estava chorando aqui, ó. Até que um dia eu berrei para o Senhor. Depois da oração da minha esposa. Até que depois um dia eu fiz um desafio para o Senhor. E hoje, para quem queria pescar, andar na praça, sentar no banco da praça e contar o tamanho dos peixes que havia pego, aqui estou eu contando o tamanho dos peixes que eu tenho pegado e falando daquilo que Deus tem feito na vida de muitos, queridos, através desse burro aqui, ó, duro, chato, cara feia, mas hoje eu não me envergonho, querido, de fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Eu tenho mais 10 anos aqui ainda, vão ter que me aguentar, porque eu falo para todo mundo: se o Senhor me chamou, não sou eu que vou pedir para sair. Se o Senhor me designou, não sou eu que vou pedir para ir embora. Se me atropelarem daqui, queridos, eu faço que nem os discípulos quando foram enviados. Iam, pregavam, viam as coisas acontecer, voltavam até Jesus, eles podiam ir em frente, não, mas eles voltavam para Jesus e diziam: Jesus, em teu nome nós expulsamos os demônios. Em teu nome os mortos foram ressuscitados. O que Jesus dizia? Dava uma, legal, que bom, foi no meu nome, amém, é para isso que eu chamei vocês. Agora vão para outra cidade, vão apanhar mais um pouquinho. E eles iam para outra cidade, anunciar que o rei estava vindo, que Jesus estava chegando ali. O que o Senhor quer, querido, não é olhar as suas dores, não é ficar cuidando do seu mimimi. Não, o Senhor quer restaurar você, que você seja um homem com capacidade de levar uma aqui, ver os milagres e pular para frente. E lá no outro, porque tem mais. Tem mais. O melhor de Deus ainda está por vir. E sempre será o outro. Amém, queridos? E eu quero convidar você, nesse momento, a chorar na presença do Senhor, ainda que você não derrame lágrimas. Venha, querido, para o altar do Senhor. Esse é o lugar onde eu posso falar para o Senhor: me restaurar, mudar a minha sorte. Esse é o lugar que eu devo chegar e dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Eu quero mudar, eu quero mudança, eu não quero mais ser o mesmo. Se você quer dizer, querido, não é somente o meu toque, não é a minha oração, não é a oração do pastor, não é a oração da liderança dessa igreja, não, é o teu coração. Como é que você vem aqui, queridos? E o Senhor, Ele te chama, não é o pastor Israel, não, é o Senhor que te chama, porque o teu ministério está na sua casa, e o teu ministério começa com a sua esposa, o teu ministério começa com os seus filhos, o teu ministério começa no teu trabalho, o teu ministério começa, queridos, onde você estiver, o Senhor te chama. E Ele quer fazer coisas tremendas nesses homens de Deus, que hoje nós temos nesse lugar. Se você quer, querido, venha para cá. Vou chamar o pastor Eduardo aqui. Pastor,
conduz a oração. Tem microfone. Não, pode conduzir. Mas eu vou orar. Aleluia. Chama os pastores, os intercessores que estão aí preparados para a guerra. Querido, coloque aí diante do Senhor a sua vida. Você ouviu a palavra? Deixa o Espírito Santo de Deus trazer cura para o seu coração, trazer restauração para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida que o Senhor tem coisas extraordinárias. Os intercessores, os pastores vão estar orando com você, abençoando sua vida. Deixa o Espírito de Deus, querido, trazer luz, penetrar lá nas profundezas da sua alma, do seu espírito, mudando o que precisa ser mudado, transformando o que precisa ser transformado, curando o que precisa ser curado. Deixa o Espírito Santo de Deus, querido, entrar de uma forma profunda. Ele é Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Deus, somos homens lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas nós confessamos aqui, Pai, que muitas vezes nós deixamos a Tua direção, deixamos a Tua orientação, deixamos, Pai querido, de ouvir a Tua voz e seguimos o nosso coração, nos afastando do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, nessa tarde, Pai, oh Deus, manifeste o Teu poder de uma forma profunda, restauradora, oh Deus querido, para que nós saiamos deste altar, oh Deus querido, transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder do Teu Espírito Santo. Oh Deus, enche o nosso coração, Pai, corações quebrantados, oh Deus, corações humildes, sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, todo espírito religioso, oh Deus, caia por terra, oh Deus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Vem sobre nós, Pai, vem sobre nós, vem sobre nós, Pai, vem sobre esses homens, oh Deus querido, levanta uma geração de homens que levantam mãos santas, que oram em todo lugar, que levantam mãos santas, sem ira, sem animosidade, ó Deus, e que se manifestam, ó Deus querido, derramando, Senhor, por onde quer que vá, a sua glória, no nome de Jesus. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe, Deus, tudo que se passa em nossa mente, tudo que se passa em nossa alma, tudo que se passa em nosso coração. O Senhor conhece, Deus, não tem nada escondido, não tem nada oculto. Oh Espírito Santo de Deus, vai tocando, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus.